pessoal. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Só o arrependimento não basta. Pedro é um nome muito comum aqui no nosso país, é um nome bíblico. E Pedro nasceu em uma família pobre no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro. Mas muito jovem, na adolescência, ele se envolveu com as drogas, com o tráfico. E sua liderança entre seus pares nessa favela, o tornou um mandante do crime naquela região. Muitos foram jovens, muitas foram as mães que choraram e perderam seus filhos naquela situação. Mas Pedro, a um certo momento da sua vida, quando ele estava com seus 35 anos, ele começou a ter perturbações. Eram vozes que lhe perturbavam, fantasmas que durante a noite lhe incomodavam. Então, nesse momento, Pedro arrependeu-se do mal que ele vinha fazendo a todas aquelas pessoas naquela comunidade. Pediu perdão a Deus pelo que ele estava fazendo e resolveu mudar do Brasil. Foi para o outro lado do Atlântico viver na Europa. Mas as dores, a agonia, a perturbação não acabou. E Pedro foi acometido de uma doença rara, que foi lhe tirando todos os movimentos, até colocá-lo em uma cadeira de rodas. Sofreu muito durante muitos anos na Europa, então resolveu voltar para o Brasil. E voltou para a mesma comunidade aonde ele vivia anteriormente. Nessa comunidade, ele encontrou uma senhora muito amável, resolveu ajudá-la. E com a ajuda dessa senhora, Pedro construiu um centro esportivo, com escola, com atendimento médico, hospitalar, esportes para as crianças. Todo o dinheiro que ele havia ganhado no mundo do crime, ele reverteu em benefício daquela comunidade. A história de Pedro vai nos ajudar a entender um pouquinho essa relação que nós temos com o nosso arrependimento. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação, publicada em setembro de 1865, ele nos fala sobre justiça e felicidade. A justiça de Deus para que ela nos traga a felicidade e o progresso. No capítulo 7 desta obra, Kardec fala sobre o Código Penal da vida futura. Esse Código Penal da vida futura, ele distribuiu em 33 artigos, ou 33 itens. No item número 16, o codificador escreve o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Vou repetir que é muito importante. O arrependimento, conquanto não seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação.
o arrependimento verdadeiro, aquele que nós trazemos do fundo da nossa alma, aquele que no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que foi lido o trecho agora há pouco, quando eles falam que aqueles irmãos que estão desencarnados no plano espiritual e que não se arrependem do que foi feito, do mal que ele cometeu, eles são obrigados a reencarnações compulsórias. Eles não têm como eles programar a sua reencarnação. Pelo contrário, os espíritos penitentes, os espíritos que se rendem a Deus e que arrependem do mal que cometeu, estes espíritos têm a liberdade, entre aspas, de programar suas novas reencarnações, buscando corrigir o erro que a sua consciência o acusou. Na história de Pedro, nós vimos que até os 35 anos de idade, Pedro era envolvido com as drogas, com os tráficos, causando muito mal às pessoas daquela comunidade em que vivia. Esse momento da vida de Pedro seria para a vida do Espírito, nós colocando a vida de Pedro como se fosse a vida do Espírito, seria aquele momento daquela reencarnação em que nós cometemos os maus, que nós não agimos conforme a lei de Deus. Aos 35 anos, quando ele começou a ser acometido pelas vozes, pelos fantasmas que ele perturbava, esse é o momento do desencarne, quando nós passamos para o plano espiritual e nos deparamos nas zonas umbral-lunas com todas aquelas pessoas que foram nossas vítimas, ou com irmãos que estão vivendo eternamente no mal, a nos perturbar, a cobrar da nossa consciência o que nós realizamos no plano encarnado. Então, esse momento de Pedro aconteceu aos 35 anos, que seria esse momento para o espírito, o momento do seu desencarne. Mas quando o espírito se arrepende, ele está nas zonas umbral-lunas, sentindo todas as suas dores, toda a sua angústia, mas ele se volta para Deus, ele se volta para o Pai maior e pede perdão pelos erros que ele cometeu. O Pai há de ouvir, o Pai há de encaminhar benfeitores, amigos, para auxiliá-lo na sua nova caminhada. Em um segundo momento, para se conquistar a reabilitação, nós precisamos da expiação. A expiação é aquele momento em que nós vamos buscar na dor, na matéria, sofrer o que nós fizemos irmãos sofrer. Na vida de Pedro, esse momento ocorreu quando ele partiu para a Europa, buscando fugir de todas as angústias que estavam ali acontecendo naquela comunidade em que ele vivia. E acreditou que fugindo encontraria paz e espírito. Mas pelo contrário, as dores continuaram, as angústias continuaram, os fantasmas continuaram a lhe perturbar. E ele foi levado, foi acometido por uma doença que atrofiou os seus membros, levando Pedro a viver em uma cadeira de rodas.
Esse é o momento da expiação na vida de Pedro. E na vida do Espírito é quando ele programa a sua nova reencarnação. Ele programa uma encarnação de dores, de sofrimento, para buscar corrigir com a dor o mal que ele cometeu em vidas passadas. É a cobrança da lei de causa e efeito, que nunca falha. Nós plantamos, ou nós colhemos o que nós plantamos. Ou como diz o poeta, quem planta vento, colhe tempestades. No livro Céu e Inferno, dando continuidade ao artigo 16, Código Penal da Vida Futura, Kardec continua escrevendo: o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Vou repetir. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O simples arrependimento verbal, como ele é conhecido em várias religiões, não é o suficiente para nós resgatarmos o mal que praticamos. Nós necessitamos de reparar o mal que praticamos. Não adianta nós vivermos arrependendo constantemente, da boca para fora, aonde o coração não tem nenhuma participação, recebendo graças sem fazermos nada para tê-la. A bondade de Deus, o perdão de Deus para conosco, está na oportunidade que Ele nos dá da reencarnação. Deus nos perdoa os nossos erros, quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos expiar todas as dores que nós fizemos os outros sofrerem, e quando nós buscamos reparar o erro que cometemos. Esse processo, que é um processo tão grandioso no plano espiritual, ele está presente nas nossas vidas constantemente. Quantas vezes nós erramos e não pedimos perdão? Quantas vezes nós erramos e não nos arrependemos de ter errado? Pedimos perdão a Deus, acreditando que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, vai nos perdoar. Sim, Ele perdoa. Ele perdoa com um condicional. Vai refazer o que você fez de errado. Volte e corrija o mal que você cometeu. A reencarnação é a maior dádiva que Deus dá para nós.
é a grande oportunidade que nós temos para resgatar junto a irmãos do passado, principalmente irmãos da nossa convivência familiar. É no grupo familiar que está as maiores desavenças. É no grupo familiar que nós necessitamos mais pedir perdão. Por que não aproveitar a grande oportunidade da reencarnação para resgatar nossas vidas? Esse processo, então, que leva o espírito ao seu progresso, ao desenvolver perante as vidas sucessivas que nós temos, ele começa no arrependimento. Lá atrás. E continua quando expiamos as nossas faltas, sentindo na própria matéria com a internet no momento. as dores que fizemos aos outros. Mas só se completa pela reparação dos erros que nós cometemos. Na história de Pedro, aonde acontece a reparação? Quando ele resolve voltar para o Brasil, consciente de todo o mal que ele havia feito para aquela comunidade em que ele nasceu, ele, com a fortuna que tinha, resolveu amparar aquela comunidade, construindo um centro esportivo, uma escola, atendimento médico, a reparação da vida de Pedro. Essa é a oportunidade que o Espírito tem também de reparar. É quando nós voltamos. Então, a reparação é um trabalho constante perante as vítimas do nosso passado. Então, nós necessitamos realmente, consciente do mal que fizemos. E essa consciência, ela tem que acontecer lá no plano espiritual. É quando o espírito está desencarnado, onde a consciência lhe cobra todo o erro que ele cometeu durante a sua última encarnação. Ali é que tem que ser plantada a primeira semente do arrependimento, da expiação e da recuperação. Se nós partimos para o plano espiritual com rancor, com mágoas, com ódio, muito difícil será esse reencontro com a nossa consciência. As zonas umbralinas, o umbral está repleto de pessoas como nós, que muitas vezes viveu uma vida inteira acreditando que estava sempre fazendo bem. Mas até onde é o nosso bem? Como eu falei anteriormente, as nossas maiores dívidas são do grupo familiar. Muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo bem imenso a um irmão que está na rua. Eu vou a uma jantinha, eu faço a sopa, eu participo na casa espírita, ou eu vou a uma missa na igreja evangélica, na igreja católica, eu participo em culto na igreja evangélica, eu oro a Deus todos os dias.
Mas muitas vezes eu não olho ao irmão que está do meu lado, necessitando o tempo todo do nosso amparo. Se nós não buscarmos caminhar, contribuir melhor no seio em que nós vivemos, muito mais difícil será o nosso arrependimento no plano espiritual. Devemos sempre buscar, nesse momento, viver melhor, acreditando que o momento em que a Terra está passando, de mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Quantos de nós vamos ter a oportunidade de viver um mundo melhor? O que eu estou fazendo para ter o direito de viver esse mundo melhor? A nossa consciência vai nos dizer. Por isso, meus irmãos, aproveitemos mais intensamente esse momento, essa vida que nós estamos tendo. Aproveitemos melhor cada oportunidade que Deus nos oferece de servir, de fazermos o bem, de amar ao próximo. Porque nós não sabemos quantas dores podem nos esperar ainda no plano espiritual. Nós devemos amar, perdoar, silenciar, servir. É difícil? É difícil. As nossas experiências, nós somos obrigados a viver nessa vida, é muito difícil. Mas nós estamos, durante toda essa caminhada, pagando em pequenas prestações o mal que nós provocamos no passado. Arrepender, respiar, recuperar o mal que fizemos. Esse é o verdadeiro caminho. É o caminho que Deus nos oferece todos os dias. Muito obrigado pela atenção e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós, hoje